Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com o terceiro episódio aqui de fé, esperança e amor. Quero abordar um tema aqui que é bastante refletido e bastante falado. Começando aqui pelo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Deus ele tem grandes promessas para cumprir sobre as nossas vidas. Nós devemos guardar com fé esperanças. E sabemos que a grande virtude de Deus é quando nós temos fé, esperança e amor. A fé, como se diz em Hebreus capítulo 1, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção dos fatos para crer. Através da fé nós temos esperança. Através da fé em Jesus nós temos esperança. Jesus, ele quer nos trazer força. Ele quer fazer com que nós tenhamos paz e nós venhamos descansar em sua fidelidade. Sempre, em qualquer situação, ele quer trazer dias bons. Os dias de tempestades não são dias que vão durar para sempre. Deus ele quer trazer momentos de alegria. E Ele quer paralisar toda tristeza, toda angústia. A beleza do Senhor apaga de nossas memórias dias ruins, tornando-se graça, virtude e bondade em nossas vidas. E que nós venhamos ter certeza que a cada promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas irá se cumprir. A fidelidade de Deus é que nós vivamos com fé, esperança e amor. Deus olhou para nós e identificou que nós somos imagem e semelhança dele. A plenitude nas nossas vidas é nós sermos felizes, é nós aprendermos, é nós decidirmos, é trilhar o caminho com amor, com esperança e fé. Fé, amor e esperança. O Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz. Ele se fez pecado por nós. Então que nós venhamos crer no impossível. Crer e saber que Deus tem grandes coisas para nós. Onde é o meu refúgio e aonde é o seu refúgio? Nós somos cristãos. Ou quem não é cristão é entusiasta aí da palavra de Deus. Nós devemos ser fortes. O Senhor quer remover de nós todo tipo de fraqueza e saber que Deus é o nosso protetor e o nosso salvador. Ele quer trazer o nosso refúgio. Ele quer que o nosso coração se ligue aos céus e que nós venhamos receber a força, o acolhimento e o amor. Agir do Senhor é multiforme, por isso algumas vezes você irá receber o sobrenatural de Deus. Deus moveu os céus ao nosso favor. O impossível aconteceu. Foram usados para acolher e para nos fortalecer. Nós trabalhamos em igreja que é modelos de células. Foi um presente de Deus para cada um que frequentamos a igreja. Pois desta forma nós podemos sentir acolhido. Dessas formas, com pequenos grupos de células, nós podemos ter apoio em oração. Nos braços do Senhor, sempre nós estaremos seguros.
O Senhor é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Jesus se triunfou e se fez forte. A força do mal do Calvário foi representação que depois do terceiro dia haveria a vitória. E Deus alcançou e declarou, como Paulo declarou: nada pode nos separar do amor de Deus e nem roubar a paz e a alegria que nós podemos viver. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, diz que observar as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam nos celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura não vale vós muito mais do que as aves? Esse tempo ensina que precisamos aprender a olhar mais para a fonte e para a provisão e para a carência e salvação. As ausências falam muito mais do que as presenças. A saudade de alguém que amamos falta de alguém que se foi. Entretanto, tire um pouco dos olhos daquilo que faz falta e comece a enxergar e cuidado de Deus para você, pela vida. Quando seu coração estiver aflito, lembre-se, Deus sempre cuida de você. Desde a criação, Ele está sempre cuidando de você. Ele está atento nos detalhes. Você é uma pessoa muito preciosa para Deus. Quando nós acharmos sermos capazes de tomar alguma decisão, é importante nós entendermos que o governo de Deus está sobre as nossas vidas. Por isso, nós devemos sempre lançar todas as nossas inquietudes diante do Senhor. Devemos confiar nele e saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Decidir crer, entregar o seu caminho nas mãos do Senhor. Entregue a tua vida para Ele se você não entregou. Coloque-se na dependência de Deus se você ainda não colocou. E todas as nossas fragilidades, todo o nosso entristecimento, busque a força, busque o consolo. Ore. O Senhor é a fonte de vida. E por isso que nós devemos entregar os nossos projetos, as nossas vidas, o nosso emprego, a nossa família. E nós devemos declarar a presença e o controle e a segurança que está na mão de Deus. Que Deus possa remover do nosso coração todos os nossos pensamentos de tragédia, batalhas que nos enfraqueceram, em nome de Jesus. Que nós possamos saber, como se diz lá em Salmos, capítulo 18, versículo 2, o Senhor é minha rocha, o meu rochedo, o meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza em que me refugio, é o meu escudo, o meu poder e a garantia da salvação. O Senhor guarda a perfeita paz, todos confiam nele, e naqueles cujo propósito está firmado, porque confiam no Senhor. Confie no Senhor para sempre. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente. O maior desafio do ser humano é acreditar-se na existência de Deus, mas confiar no amor e no poder. Como colher e crer, nós podemos confiar nos dias de insegurança.
E crer e confiar é entregar tudo nas mãos dele. Crer e confiar é saber que a perfeita paz é ele que pode nos dar. Em Salmos, capítulo 34, versículos 7 e 8, um versículo bastante conhecido que diz assim: o anjo do Senhor cerca com a sua proteção os que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Será que nós temos confiado totalmente no Senhor? É uma pergunta para mim e para você. Confiar totalmente no Senhor é reconhecer a sua proteção e o seu livramento. É que há grandes aflições espirituais que possamos passar, o Senhor, ele tem um refúgio, ele é um auxiliador e ele traz segurança para as nossas vidas. Deus, ele quer trazer força, esperança e libertação. A dificuldade e sucesso que sigamos, Davi sempre procurou edificar a sua casa sobre os fundamentos de oração e louvor. Como tem sido as nossas vidas com oração e louvor? E Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, e quando chega a aflição, ele é o lugar em que nós podemos nos esconder. Ele conhece todos os que neles confiam. Colocar a nossa confiança em Deus não nos examine responsabilidade pessoal das ações. Deus é sempre fiel para fazer e conduzir calmamente e eficazmente as nossas vidas. Que nós devemos ser apaixonados pelo plano que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E que nós venhamos entender que o plano e a vida e os sonhos das nossas vidas, que nós não venhamos duvidar do propósito que Deus tem para as nossas vidas e que nós venhamos alcançar esse propósito. Porque eu sou que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Em dias difíceis, quando nós começamos a pensar que estamos sozinhos, a palavra de Deus nos faz lembrar que Ele está no controle, que Ele prometeu, que Ele está conosco, que o plano que Ele tem, um plano perfeito. Você tem um plano? Quero dizer que Deus, ele tem um plano melhor ainda para você. O seu futuro, portanto, está nas mãos do Senhor. A esperança de um amanhã melhor está nas mãos do Senhor. Que nós venhamos crer na esperança, no amor e confiar nas promessas que o Senhor tem. Deus, ele promete tirar todas as angústias, toda a dor, e que a presença do Senhor e o futuro possa ser glorioso. Em Isaías capítulo 25, versículo 1, diz o Senhor: tu és o meu Deus, eu te adorarei, louvarei o teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas, tem cumprido fielmente os seus planos de segurança, que há muito tempo decidiste fazer. Isaías 25, 1. É maravilhoso saber que Deus, ele produz frutos. Você tem uma semente? Você quer plantar essa semente? Você acredita na semente que você está plantando? As sementes que nós iremos plantar, ou que nós plantamos, só iremos colher um dia determinado. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, diz a tua palavra. Nós não podemos comparar a palavra com outro tipo de coisa. A palavra de Deus é que nos prospera, nos cura, nos transforma. Ele é o Criador. A vontade e o plano de Deus jamais serão frustrados.
A palavra se cumprirá em nossas vidas. A palavra que foi decretada por Deus pelos seus lábios. A alegria daqueles que obedecem a Deus vem dele. O Senhor que ele encontra segurança. Muitos de nós fomos ensinados indiretamente pelo exemplo que devemos ter alegria independente dos fatos externos. A Bíblia nos ensina a obedecer, a encontrar a alegria em Deus, sentimentos das nossas vidas, que nós iremos ter esperança nos planos preparados para Deus, que nós iremos cumprir e viver e confiar na sua palavra, suas promessas, que nós devemos depositar a nossa confiança nele. Em Salmos capítulo 20, versículo 7 diz assim: alguns confiam nos seus carros de guerras, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Aleluia! Quantas vezes nós devemos confiar na estratégia humana que fez dos planos e o propósito de Deus? O salmista afirma que muitos homens confiam em carros, cavalos, aos quais simbolizam a força do braço do homem. Isso simboliza a força não vem de Deus, mas que vem de instrumentos feitos e dirigidos por homens. Muitas vezes nós esquecemos que homens falham, mas o Senhor quer que as promessas dele se cumpram sobre as nossas vidas. O futuro de Deus está em suas mãos. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Que nós venhamos ter coragem e disposição para crescer. Que nós venhamos ter coragem e disposição. A palavra de Deus é vida. Ela alimenta a nossa alma, ela nos traz esperança, vigor. E a semente para sermos plantados na terra fértil, nosso coração tem que estar esvaziado de nós mesmos, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Deus, ele é maravilhoso. Jesus, ele andava ali declarando, falava sobre a sua idade espiritual ao andar, ele exortava, ele sentava ali, sentou com os sábios quando ele tinha com 12 anos, mas ele tinha sabedoria para falar ali e para as pessoas se admiraram com a sabedoria dele. A sabedoria que irá fazer com que nós alcancemos lugares altos. É maravilhoso ver que Paulo não estava simplesmente exortando, ele exortava a si próprio. Paulo, ele converteu, Paulo, ele entendeu como poderia ser o seu caminho. Paulo, ele creu. Paulo passou por várias dificuldades, mas ele tinha coragem para não desistir. E todas as decisões que devem ser tomadas, não apenas por sentimentos, nossas decisões. As nossas atitudes comportamentais irá fazer com que Deus, ele mova os céus ao nosso favor. O Senhor quer de fato que nós enfrentamos e consigamos ter mudanças. A estabilidade não existe. Quem já ouviu essa frase? A estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Existe confiança em Deus. Existe esperança, fé e amor. A esperança, a fé e o amor
é que faz com que nós nos retratemos a Ele. A esperança, a fé e o amor. Muitas pessoas não mudam e mantêm a mesma coisa, porque eles acreditam que a mudança irá desestabilizá-los, irá ocasionar um estresse. A mudança irá paralisá-los emocionalmente. Deus, Ele quer que nós mudamos, que nós cresçamos, que nós alcancemos lugares altos e que nós sonhamos. Eu ouvi uma frase uma vez de um pregador que ele diz assim, ó: sonhe, nunca deixe de sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Nós devemos sempre sonhar e não deixar de sonhar. Não se preocupe que as pessoas falam, mas Deus está mais preocupado com a sua fé, com a sua esperança, com as suas atitudes, do que com qualquer fator ou voz externa. Porque no mundo existem várias vozes contrárias. De 100 pessoas, 1 ou 2 pessoas irá te apoiar. O resto tudo vai te desencorajar. O resto, todas as pessoas, a grande maioria, não quer que você cresça financeiramente, não quer que você cresça espiritualmente, não quer que você cresça ministerialmente. Não quer. Ninguém quer. Mas você tem que crer em Deus. Nós temos que crer em Deus, ter esperança em Deus. E Deus, Ele fala em nosso coração mais do que qualquer uma pessoa que possa querer te dar uma opinião ou querer fazer com que você tome caminho. O nosso maior professor, o nosso maior líder é o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo. E acredito que o Espírito Santo é seu amigo também. Quando nós temos o Espírito Santo e nós sabemos ouvir a voz do Espírito Santo, Ele nos conduz e Ele fala aos nossos corações aquilo que devemos fazer. Em Isaías 54, 2 diz: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas. Esse verbo das Escrituras nos desafia a largar, a estender, a esticar, a firmar as nossas vidas. O crescimento só acontece quando decidimos sair de uma posição atual, relativa, confortável, para avançar. Enquanto você estiver confortável, enquanto você estiver em uma posição relaxante, Deus, Ele não pode te dar um crescimento. Deus, Ele quer que nós saiamos de uma zona de conforto, porque o conforto representa a estabilidade. O conforto representa, nós sabemos, é previsível. Deus, Ele quer que nós tenhamos imprevisibilidade. Por quê? Porque assim nós sabemos que nós estamos dependendo totalmente dEle. Porque a estabilidade, muitas vezes nós achamos que estamos dependendo de nós mesmos. Mas Deus, Ele quer que nós dependamos dEle. Deus, Ele quer que nós posicionemos e desfrutemos dos benefícios da esperança e que venhamos saber que Deus, Ele está no controle. Deus, Ele quer mudar o nosso estado original. E sabemos que o caminho do conforto nos leva a um caminho de monotonia, de estagnação, de insatisfação.
Deus, Ele quer nos fortalecer de todo tipo de inveja das outras pessoas, desculpas das pessoas. Deus, Ele quer que nós permanecemos, Deus, Ele não quer que nós permanecemos em zonas de conforto. Deus, Ele quer fazer com que os processos dele sejam desenvolvidos em nossas vidas, em todas as áreas, e que nós venhamos escapar e saber que o potencial de Deus para as nossas vidas, que nós conquistemos e confiamos nele. A criatividade nos renova, nos faz a vontade de viver, de ter esperança. Os desafios nos renovam, nos faz crescer, nos faz sair das zonas de conforto. E sempre nós precisamos perder algo para ganhar outro. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim: eu confirmo a você que isso é verdade. Você poderão dizer a este monte: levanta-te e jogue-se no mar. Se não duvidarem no teu coração, mas credes que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. O primeiro grande desafio do ser humano é não duvidar. Resistir, sem dúvida. Sempre haverá pessoas que vão tentar roubar a nossa fé e vão tentar evitar o nosso crescimento. Mas que nós venhamos tirar de nossa mente, do nosso coração, as coisas negativas e encher de pensamentos positivos, de esperança, fé e amor. Os nossos pensamentos positivos devem se permanecer continuamente, e os pensamentos negativos têm que ser extirpados, expulsos das nossas vidas. E nós devemos plantar a semente, nutrir essa semente, germinar a semente. Nós devemos saber que o Senhor quer que nós plantemos a semente. Nós devemos encher o nosso coração de esperança e resistir os dias maus, os pensamentos dos inimigos. No meio de tantos sofrimentos, nós devemos clamar ao Senhor que nos livra da tribulação que nos encontra. Salmos 107, versículo 28. Deus não tem prazer em nos ver sofrendo. Nós devemos aprender a crescer espiritualmente. O caminho, Deus não disse que seria fácil. Nós devemos nos alimentar de pensamentos bons, e toda debilidade negativa, debilidade que nos tortura, e debilidade que nos colocam para baixo, a gente deve tirar isso das nossas vidas. E nós devemos recorrer o caminho de fé, esperança e amor, e atravessar as crises com coragem, autoridade, sem queixas, sem respostas de queixas, sem entrega aos problemas. E nós nunca devemos esquecer que Deus, Ele sempre irá nos ajudar. Se você estiver passando por tribulações, não deixe de clamar a Deus, e Ele irá te livrar desse momento de circunstâncias. Ele irá te dar alívio, e Ele não irá permitir que o inimigo semeie em seu coração dúvida. Confie em Deus. Sempre que estiver em momentos de aflições, confie em Deus. É assim, através da confiança em Deus, que nós podemos atravessar momentos difíceis e nós iremos crescer
E Deus, Ele quer nos fortalecer na fé e na esperança. Assim como Ele falou em Josué 9, Josué capítulo 1, versículo 9, eu sou forte, seja forte e corajoso. O Senhor fala para você, seja forte e corajoso. Você tome posse das promessas, tome posse de confiar em Deus, tome posse da esperança. Busque a maturidade emocional na sua vida. Busque. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando nós mudamos a nossa mentalidade interior, nós receber a maturidade emocional e espiritual e deixamos, e melhor, decidimos das coisas próprias para tornarmos construtores junto com o Espírito Santo, junto com Deus, um futuro diferente, uma maturidade, a autenticidade, um mundo que se perceptível ou frágil em relação aos processos interpessoais. Os cristãos decidiram ter um caminho de resiliência, sabedoria, amor que constrói relacionamentos nas nossas vidas e todas as pessoas que estão em volta. Juntamente com a maturidade, a nossa mente, o nosso coração, e fará com que a nossa vida, a diferença das outras pessoas. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 11, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem o glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Tenha paciência, tenha paciência, tenha esperança, tenha fé. Assim a nossa força física, assim como a nossa força física, para nós alcançarmos forças, nós precisamos praticar atividade física. Deus, Ele quer fortalecer os nossos músculos. Deus, Ele quer fortalecer as nossas emoções. Deus, Ele quer que nós nos fortalecemos espiritualmente. Para nós nos fortalecermos espiritualmente, demanda investimento, demanda tirar tempo de leitura da palavra, de orar, de exercitar espiritualmente o poderoso lado espiritual das nossas vidas. Isso irá nos fortalecer, não somente o espírito, mas alimenta a nossa alma, as nossas emoções e consequentemente nosso sistema imunológico fica mais forte. Que a energia que nós devemos descobrir, Deus, Ele quer nos dar essa energia, essa força que mudará a nossa vida. Descubra quais são as situações que roubam a sua energia, que faz você enfraquecer, para que nós tenhamos uma vida de crescimento e que nós venhamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de crescer. Tira da tua mente todos os pensamentos tóxicos que te roubam, mas tiram também as pessoas tóxicas. Aprenda a discernir, a evitar as coisas. Aprenda a não viver na reserva. Um exemplo, se você tem um carro e deixa na reserva, esse carro pode acabar no combustível. Assim é a nossa vida emocional também. Nós temos que ter um alimento diário e não viver na reserva. Nós devemos desenvolver hábitos diários na nossa vida emocional e espiritual. Tenha a palavra de Deus como sustento diário em sua vida. Afaste tudo aquilo
tudo aquilo que possa drenar a sua energia, a sua alegria consigo mesmo e com Deus. Provérbios 17, 22 diz assim: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Você é triste? Você vive mais tristeza do que alegria? Mude, comece a sorrir, comece a dar bom dia para as pessoas, comece a olhar com olhos bons as situações. Deus, Ele quer que você tenha fé, esperança e amor. E só através da fé e da esperança e do amor que nós vamos encontrar felicidades, que nós vamos encontrar paz. Nós não encontramos felicidade em dinheiro, no nosso hobby, em gastar tempo com nós mesmos, com os nossos amigos, com a nossa família. Dinheiro, ele pode comprar milhões de coisas, mas não compra a felicidade. A felicidade tem que ter a combinação certa do nossa mente, do nosso espiritual. São fatores intrínsecos que nos trazem harmonia e paz. O Senhor quer tirar de você todo o sentimento de culpa, que é o grande vilão da felicidade. Sentir culpado é a possibilidade de sentir-se infeliz. Nós devemos aprender com os erros e saber que amanhã sempre será melhor. Quero dizer para você, se você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador, Deus, Ele quer abrir o seu coração, a sua mente em Cristo. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Em João capítulo 1, versículo 2, Deus, ele fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. E quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, nós aceitamos Ele, Ele começa a fazer com que nós venhamos viver em novidade de vida. Gostaria que vocês fechassem os olhos onde vocês estivessem e repetissem comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.